Olá, meus amigos e amigas do canal Diferencial da. Finalmente a nossa conversa está acontecendo na quinta-feira mesmo. Não houve nenhum imprevisto e nós vamos poder trocar figurinhas, né, sobre aqueles assuntos gostosos da língua portuguesa e também, como vocês sabem, né, aquelas dicas motivacionais, porque em tempos como estes que nós estamos vivendo, haja motivação para que não desistamos dos nossos sonhos, para que coloquemos em prática tudo aquilo que a gente precisa preparar, né, para as nossas conquistas vindouras. Este então é o terceiro vídeo da série de 5, né, vídeos que tem como temática conversando sobre a língua portuguesa com a professora Alda Pereira. No primeiro momento a gente discutiu um pouquinho sobre semântica, sobre o sentido das palavras. No segundo vídeo eu aproveitei e dei umas dicas, né, sobre redação, estratégias, incentivando sempre a questão da leitura, que é importante demais. Mas hoje a nossa conversa vai para um outro caminho. Nós hoje vamos conversar aqui um pouco sobre as funções da linguagem. Imagine por que é que eu escolhi esta temática para a nossa conversa. É porque eu tenho alguns seguidores, né, que vão fazer o Enem este ano, né? E justamente nesta prova, o que se percebe é uma profusão de textos. Se a gente for contar, tem mais de 20 textos na prova do Enem, textos de todos os gêneros, de todos os tipos, né? E a gramática fica bem escondidinha neles. E aí agora a gente volta a atenção para a interpretação do texto, para as funções, para as figuras de linguagem. Então eu fiquei pensando e cheguei à conclusão: eu posso sim incluir nas minhas conversas, né, com os meus seguidores, algo sobre as funções da linguagem, né? Mesmo porque é a partir delas que você consegue, por exemplo, fazer uma boa interpretação de texto, que você consegue entender qual é o nível de linguagem que está sendo apresentado ali, consegue saber também qual é o objetivo de um texto quando ele pertence a uma determinada fonte, quando ele pertence a um determinado autor, e a gente consegue até saber qual é o discurso subliminar, ou seja, o discurso que está por trás, né, daquelas palavras, as entrelinhas do texto, que vez ou outra uma questão nos encurrala, nos coloca na parede dizendo: infere-se do texto, depreende-se do texto, e assim, se enxergarem estas palavras no enunciado, infere-se ou depreende-se, saibam então que a interpretação neste momento deverá ser muito mais profunda. E as funções de linguagem, eu acredito que possa dar algum suporte para vocês, né? Observem que no dia a dia, quando nós vamos nos comunicar com os nossos pares, a nossa forma de falar tem sempre um objetivo. Às vezes, nós queremos dar um tom sentimental à nossa fala, tão emotivos que somos, né? Exagerados nos sentimentos algumas vezes, mas já em outros nós temos um tom autoritário, né? Um tom, em outros momentos, conciliador. Em algumas horas, nós temos um discurso de convencimento, a gente quer apelar, quer fazer com que alguém seja convencido da nossa ideia, né? Ou então que sejam induzidos a cooperar conosco, né, de uma maneira muito gentil. E como se não bastasse ainda, nós temos um outro momento em que a gente quer conceituar, né? Nós falamos um determinado termo que alguém não sabe direito o que é, e assim a gente quer dizer o significado, né? Então é uma conversa que gira em torno de um conceito, né? Tantos objetivos, né? E tantas razões para conversar com alguém que a gente tem, que a gente nem se dá conta, né? Que toda vez que enunciamos uma frase, um pensamento, né, no nosso discurso, uma intençãozinha está embutida ali. Então não vai ser demais eu repetir a clássica frase: nenhum discurso é inocente,
nem o meu, nem o de vocês, e nem os dos autores que vão apresentar textos nas provas do Enem e outras provas para concursos. Então, eu fiquei falando aqui palavras bem simplesinhas. Vamos agora de nome técnico, porque a gente precisa reconhecer as funções da linguagem pelo nome técnico. Alguns meio esquisitos, alguns são do conhecimento de vocês, né? Quem terminou o ensino médio recentemente, né? Estes nomes acredito que ainda estejam ali na cabeça, né? Mas para aqueles outros meus seguidores, seguidoras, né? Que deixaram um pouco os estudos de língua portuguesa há alguns anos atrás, mas que retomaram, graças a Deus, né? Para estudar para os concursos, pode ser que estranhem alguns nomes. Então vamos lá. Uma das funções importantes, né, da linguagem é a função emotiva, né? Quando eu falo assim, função emotiva, não é só aquela que você percebe no texto, sentimentos derramados, né? Como a gente encontra nas poesias, nos poemas, na música. Nestes textos a gente encontra também. Mas não é só por aí que vai a função emotiva, não. Quando a gente escreve na primeira pessoa, principalmente a primeira pessoa do singular, né? Você pega um texto e percebe ali um texto biográfico. Você pega uma narrativa mesmo em que o autor resolveu contar uma história em que ele também está envolvido. E para isso utilizou a primeira pessoa, né? Eu, enfim. Então, quando o texto está seguindo esse roteiro de primeira pessoa, a função de linguagem que foi colocada ali é a função emotiva, porque percebe-se um texto que vai pelo caminho da parcialidade. Nós escrevemos de acordo com os nossos sentimentos, com a nossa visão, com a nossa vivência. Então, quando se escreve desta maneira, ou se encontra textos também desta maneira, a gente pode dizer que a função ali é emotiva. Então, preste atenção nas questões de prova. De repente aparece lá uma poesia, de repente aparece um poema, uma música, ou então um trechozinho de um texto narrativo em que a primeira pessoa do singular, deixe-me frisar, do plural também. Primeira pessoa do singular ou do plural estão ali presentes. Então nós vamos considerar esse texto com uma função emotiva, tá? Então, galera do Enem, anota isto aí que é de suma importância, viu, para o reconhecimento de texto. Agora, vale lembrar também, você já pode inferir mais ou menos se o tipo do texto é emotivo ou não, pela referência, né? Tem gente que não liga a mínima para observar a referência do texto. Gente, não pode deixar de fazer isso não. A referência do texto é o primeiro recado que a gente tem sobre quem é o autor e qual é a natureza do texto. Então imagine que você tem ali um texto cuja referência é assim, Poesias de Drummond. Pronto. Pela referência eu já sei que vai tratar de um texto emotivo. Se eu vou pegar um romance que tem lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Onde o autor se reveste da primeira pessoa, do singular, né? Para simular um defunto contando sua própria história, acredito que alguns de vocês tenham lido. Então, Memórias, né? Bom, um texto que tem uma titulação como esta, Memórias, então significa que alguém vai falar em primeira pessoa. Então, função emotiva está aí de novo. Vamos aprender isto, viu? Julgar o texto, inferir do texto também pelas referências, que é muito legal. Então, primeira função anotada, função emotiva. Pronto. Já tem uma outra, né? Que eu até utilizo muito, né? Quando eu vou conversar com vocês, que eu digo, olá, meus seguidores e seguidoras do canal Diferencial onde eu digo, olá, tudo bem? Pois é, estas expressões são típicas da função fática, a função em que nós utilizamos palavras para dar ênfase, para dar um reforço, né? Para estabelecer um contato de comunicação. Então eu chego para conversar com vocês, eu não vou logo dizendo o conteúdo, eu vou fazendo um chamado, colocando os vocativos, tudo bem, como vai? Tá? Então numa conversa como esta que nós temos aqui, ou no momento em que você atende ao telefone,
Coisa bem rara hoje em dia, que ninguém quer ligar mais para ninguém, manda mensagem no WhatsApp. Mas ainda assim, seja no WhatsApp ou na ligação, alguém coloca lá, oi, tudo bem? Ou alô, ou olá. Então, estas expressões que nós colocamos para estabelecer o primeiro contato com o nosso interlocutor, nós dizemos que aí aconteceu a função fática. A linguagem está neste movimento, né? Preste atenção no nome fática, tá? Ela vai derivar nomes como ênfase, enfatizar, por isto o nome fática. Então, é um tipo de função em que a gente usa ou para estabelecer um contato ou então para cortar uma comunicação, como é no momento em que você utiliza reticências na escrita, né? Naquelas frases que parece até que o personagem ou a pessoa está meio inseguro, meio reticente na forma de falar, quando diz assim, ah, você vai sair hoje, você, não sei, bem, talvez, ó, frases entrecortadas, e com certeza se escrevesse aí tinha reticências. Então esse tipo de função, ou para estabelecer um contato, ou para cortar a comunicação, seja para causar um suspense, seja para demonstrar insegurança, nós dizemos que a função fática está aí representada. E os sinais de pontuação cumprem um papel importantíssimo, viu gente, nesta hora. Reticências ou sinal de exclamação, que quando você usa no final da oração dá ênfase, significa que a pessoa falou com energia, né? Você vai assistir a uma palestra e alguém diz, bem gente, né? Este bem gente é bem, vírgula, gente, exclamação. Não, bem gente. Pronto, aí a pessoa acabou de utilizar a função fática. Todo mundo vai prestar atenção a ele, saber que a partir dali a palestra está começando. Então registra aí a segunda função, a função fática, tá? Vejam aí então a outra. Nós vivemos, por exemplo, rodeados de propagandas, de apelos. No nosso celular é uma loucura. A gente quer abrir um e-mail, tome propaganda, né? Você vai abrir qualquer pasta lá no Google, né? Alguma janela, pronto. As propagandas, elas estão ali presentes. E elas são importantíssimas porque é o espaço, seja no ciberespaço ou no espaço físico, que, digamos assim, quem quer mostrar o seu trabalho, né, utiliza deste meio para conseguir consumidores, para conseguir alguém que goste do produto que está sendo ali apresentado. Então, não se pode fazer uma propaganda com a linguagem simplesinha, né? Nós utilizamos a linguagem de apelação. Compre, veja, olhe, observe, use. Perceberam aí os verbos que eu estou utilizando? Todos no imperativo, né? Pedindo, chamando a atenção de alguém. Então, quando nós usamos o verbo desta forma, imperativa, nós estamos utilizando a função apelativa, né? Que tem, por propósito, a injunção. Trocando em miúdos, injunção é convencimento, é persuasão. É você convencer alguém, né? Para ou adotar um tipo de comportamento, ou então consumir um produto. Mais uma vez, me citando como exemplo, todas as vezes que eu termino o meu vídeo, eu digo assim, ó, inscrevam-se, deixem comentários. Então, este tipo de frase que eu enuncio está na função apelativa. Eu estou pedindo, eu estou persuadindo, através da minha linguagem, eu estou convencendo vocês a me seguirem, a se inscreverem, a assistirem às aulas e às conversas que eu coloco por aqui. Então, viram vocês que ninguém escapa de uma vez ou outra utilizar a linguagem numa determinada função? Então, anota aí esta outra, que agora é a função apelativa. Nunca mais vou esquecer essas palavras. É a função da persuasão, é a função do convencimento. E vamos combinar aqui, né? Quem nunca, né, utilizou da persuasão, do convencimento para conseguir algo, hein? Então, esta função é muito presente na nossa vida. E por fim, né, a
A última função que eu apresento hoje tem um nome um pouquinho longo. É a função metalinguística. Olha só, vou pronunciar de novo. Metalinguística. É a função da linguagem em que você usa a palavra para explicar a própria palavra. Vocês, como é que é isto? É quando eu uso palavras para conceituar outras. Há pouco eu fiz isso quando eu disse persuasão é a arte do convencimento. Eu defini o que é a palavra persuasão. Então, quando eu defino um termo, eu digo que a função da linguagem que eu utilizei é a função metalinguística, é o que fica para além da palavra, que é, no caso, a significação. Olha só que maravilha aí, galera do Enem, né? Vocês, diante de questões que cobram de vocês as funções de linguagem, a partir do que foi dito aqui, vejo que vocês farão boas inferências. Vamos ver se registraram. Ó, função emotiva, né? Foi falado. Função fática, tá? Função apelativa, a função metalinguística, tá? Frisa aí sempre a função emotiva. Então, todas estas contribuem para que as pessoas entendam qual é a intenção do nosso discurso. Aproveita esta aí, turma. Eu fico imaginando que tipo de comentário é que pode surgir daí, que eu sei que vocês vão colocar, né? Aqui abaixo do nosso vídeo, para eu formar a nossa quarta conversa. Então, sendo assim, meus queridos e minhas queridas, a nossa conversa vai ficando por aqui, mas eu vou reforçar o meu pedido já utilizando da função apelativa, dizendo, né, além de se inscreverem, né, de dar um like, é importante que vocês coloquem os comentários, porque a partir daí gera algoritmos aqui no YouTube, o que significa que dá a entender que o vídeo, que o assunto é de relevância, o assunto é muito importante. E se ele for importante para você, então não custa nada a gente compartilhar com os amigos, compartilhar com os outros. Então faz isso, tá bom? Ó, inscreve-se, né? Dá um like, comenta e compartilha com os amigos, tá certo? Até a próxima, meus queridos!